meus alunos estão preparados para assistir mais uma aula de matemática? Pois bem, pessoal, vamos ver o que é que temos para hoje. Bem, galerinha, não esquecendo de lembrar vocês que essa aula da modalidade EJA é uma aula que é voltada para o 7º ano, certo? Vamos ver, pessoal, o nosso tema de hoje é adição e subtração com números racionais. Bem, pessoal, pela capa já dá para notar um pouquinho, certo? Vamos mexer com números decimais. Especificamente, pessoal, eu vou resolver trabalhar um pouquinho hoje com números decimais, certo? Por que com o número decimal? Porque, pessoal, o número decimal ele é muito usado no nosso dia a dia e percebo que vocês, meus alunos, na sala de aula, sentem muita dificuldade quando encontram números com vírgula. Então, vamos desmistificar isso aí, vamos tornar tudo mais prático. E hoje, a aula de hoje é somente em cima de números decimais, que não foge do tema, que é adição e subtração com números racionais. E os números racionais fazem parte dos números racionais, certo? Os decimais fazem parte dos números racionais. Pois bem, pessoal, olha, para adicionarmos dois ou mais números decimais, é preciso colocarmos a vírgula embaixo de cada vírgula, certo? Vírgula debaixo de cada vírgula, para fazermos qualquer adição. Isso é fundamental. Devemos saber que os números somados são chamados de parcela e o resultado de soma total, e que as parcelas têm que ser adicionadas da maior pela menor, certo? Veja o exemplo a seguir. Temos aqui, pessoal, esse exemplozinho aqui simples, ó. 4,879 mais 13,14. Lembra que eu falei a vocês, ó, vírgula debaixo de vírgula. Coloquei vírgula debaixo de vírgula, organizei. Só que temos um probleminha aí, pessoal. Observe o seguinte, olha, no 4,89, após a vírgula, eu tenho quantas casas decimais? Professor, tenho 3 casas decimais. É isso? 3 casas decimais. 3 números correspondem a 3 casas decimais. Certo? Temos quem aqui? O 8, o 7 e o 9. 3 casas decimais. Já no 13,14, eu tenho apenas 2 casas decimais. Antes de iniciarmos essa operação, o que é que tem que ser feito? Tem que colocar mais casas decimais aqui no 13,14. Mais quantas? Mais uma. Para quê? Para que eu possa ter, após a vírgula, a mesma quantidade de casas decimais. Professor, isso é obrigatório? A não ser que você faça o cálculo na calculadora. Foi fazer no caderno, é obrigatório você igualar as casas decimais. Professor, e se eu não quiser igualar? Bem, você pode até fazer sem igualar, mas a chance de você errar é um pouco maior, certo? E quando você iguala as casas decimais, após a vírgula, deixa a mesma quantidade, o erro fica bem mínimo. A chance de você errar é bem menor, certo? Observe aqui, olha. 13,14. Observe que eu acrescentei com um zero. Professor, eu posso acrescentar outro número para ficar as 3 casas decimais? Eu tenho 1, o 4 e o 0. Não, pessoal. Só podemos acrescentar casas decimais se for para colocar 0, certo? Se ter faltando 4 casas, 4, 0. Nada de colocar número 1, 2 ou 3. Só acrescento casa decimal com 0. Feito isso, pessoal, colocou aqui a vírgula debaixo de vírgula e decimal debaixo de decimal, tranquilo, numa boa, vamos resolver. Olha, aí vai. 0 mais 9, 9. 4 mais 7, 11. Coloca 1, vai a 1. 1 mais 1, 2. 2 com 8, 10. Bota 0, sobe a 1. 1 e 3, 4. 4 mais 4, 8. E 1 não tem com que somar, repito ele, certo? Como resultado, eu tenho 18,019, certinho? Professor, eu fiz o cálculo e se eu esquecer de colocar essa vírgula, se esquecer de colocar a vírgula, está errada a resposta, certo? Agora, professor, tenho dúvida
essa vírgula, onde que eu coloco ela? Vem cá, observa o seguinte. Quantas casas decimais eu tenho? A maior quantidade de casas decimal. Não é no 4,879. Quantas casas eu tenho? 3 casas. O que é que eu fiz? Igualei a quantidade de casas decimais, certo? Um ficou com 3 casas decimal, o outro ficou com 3 casas decimal. Ah, professor, então a ordem você quer me dizer que é 3 casas decimais. Exatamente. Nessa questão, a ordem é 3 casas decimais. O que é que você vai fazer? Da direita para a esquerda, eu conto 3 casas decimais e colocaria a vírgula, caso eu tivesse esquecido. Olha, o 9, o 8 e o 0. Coloca a vírgula. Olha. 1, 2, 3. 3 casas decimal, coloca a vírgulazinha aqui, da direita para a esquerda. Certo? Mas é importante você já colocar logo de cara, para não precisar estar acrescentando depois. Simplesinho. Vamos ver aqui o exemplo 2, certo? Eu tenho 2 mais 1,751. Ah, professor, essa é fácil, é só somar os inteiros. 2 mais 1, 3. 3,751. Essa é fácil, pessoal, mas mais uma vez eu coloquei o zero, certo? Já para ajudar vocês, certo? Ah, mas no 2 aqui não tinha vírgula. Pessoal, lembre, tem que ter 3 casas decimais após a vírgula. Se não tiver vírgula, coloque vírgula e acrescente zeros, certo? Observe aqui, olha o que, eu fiz com o 2. Que número é esse aqui? 2.000? Não, não é 2.000. Ele continua sendo 2. A diferença desse 2 para esse 2 aqui de baixo, qual que é? Nenhuma. Aqui não é 2.000, é 2. Pois essa vírgula aqui está matando todo mundo. Como eu não tenho nada, eu não tenho nada para falar. Então eu falo apenas o 2. Quem falava, professor? 2,000, tá certo? Mesma coisa. É só gastou mais voz em falar 2,0 ou 2. É o mesmo resultado. Pois o zero após a vírgula, quando eu tenho só zero, ele não vai ter valor. Mas ele me ajuda a eu poder fazer a adição, certo? Porque já fica organizado, olha. Vírgula debaixo de vírgula, as 3 casas decimais que eu acrescentei debaixo das 3 casas decimais. Simplesinho. 0 mais 1, 1. 0 mais 5, 5. 0 mais 7, 7. E 2 mais 1, 3. 3,751. Tranquilo. Uma boa, certo? Exemplo 3, pessoal. Olha. 0,3 mais 1. Tranquilo. Olha. Coloquei 1 em cima para ficar maior, certo? Para organizar. Perceba que o 1 também eu não tenho vírgula no número 1. Mas o 0,3 eu tenho uma casa decimal. No 0,3 eu tenho uma casa decimal após a vírgula. Se eu tenho uma casa decimal, o outro número que vai somar, ele também tem que ter uma casa decimal após a vírgula. Mas o 1 não tem. Eu acrescento. Coloco a vírgula, coloco 1, 0. Sempre acrescento 0, certo? Tenho 1 mais 0,3. Olha, vírgula debaixo de vírgula, decimal debaixo de decimal. 0 mais 3, 3. Conservo a vírgula. E 1 mais 0, 1. Como resultado, eu tenho 1,3. Tranquilo, hein? Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 4, pessoal. Eu tenho 12,25 mais 1,49. Observe o seguinte, pessoal. Algo interessante aí, olha. Após a vírgula, no 12,25, eu tenho quantas casas decimal? 2. E no 1,49? 2. Então, quando eu tiver a mesma quantidade de casas decimais nos dois números que serão somados, eu não preciso fazer nada. Só coloco um debaixo do outro, decimal debaixo de decimal, vírgula debaixo de vírgula, e somo. Simplesmente isso. Só isso, professor. Só isso. Certo? Simplesinho. Aqui eu tenho, olha, 5 mais 9, 14. Coloco 4, vai a 1. 1 e 2, 3, 3 e 4, 7. Abaixo a vírgula. 2 mais 1, 3. Não tenho como somar, e repito ele. Logo, eu tenho como resultado 13,74. Bem simplesinho. Olha outro exemplo aqui, olha. Eu tenho 0,35 mais 0,72. Ou seja, 35 centavos mais 72 centavos. Para melhorar na cabeça de vocês, quando trabalha com dinheiro também, mexe com decimal, é ótimo ter essa relação com o dinheiro, porque o dinheiro a gente trabalha muito no dia a dia, mexe muito com centavos, acaba que ajuda um pouco na hora de trabalhar com o número decimais. Mas simplesinho, pessoal, olha, decimal debaixo de decimal,
a vírgula debaixo da vírgula. Feito isso, organizou, faz a soma, certo? Aqui, ó, 5 mais 2, 7. 3 mais 7, 10. Coloca 0, vai a 1, certo? Esse 1 era aqui em cima do 0, mas não tem problema não. Vocês compreendem? 1 mais 0, 1. Repito 1 aqui embaixo, tranquilo? 0,35 mais 0,72, eu tenho 1,07. Simplesinho. Vamos ver agora, pessoal, um pouquinho agora sobre subtração de número decimal, certo? Número de decimais. Vamos diminuir no popular. Bem, pessoal, para subtrairmos dois números decimais, devemos, da mesma forma que na adição, colocar vírgula debaixo de vírgula, sendo que o diminuendo deve ser sempre maior que o subtraindo. Ou seja, o camarada que eu vou colocar em cima, ele sempre tem que ser maior que o subtraindo, certo? Ele tem que ser maior do que o de baixo. Tranquilo? Se eu vou 14 menos 20, ou 20 menos 14, não importa, o 20 vai ficar em cima, porque o 20 é o maior. Tranquilo? Se o número vai ser um resultado negativo ou positivo, isso a gente vai trabalhar nas propriedades, mexe com números inteiros, certo? E a gente já trabalhou nas outras aulas. Quando trabalhamos com números inteiros, a gente já viu como que o número ele vai ficar positivo, quando ele vai ficar negativo. O que deve saber mexer com subtração de números decimais, o maior fica em cima. Simplesinho. E não pode esquecer de que faltou casa decimal, adiciona o zero. Na subtração também, professor? Na subtração também, adiciona zero, certo? Para facilitar esse entendimento. Observam aqui, ó, eu tenho 7,37 menos 2,8. Já identifiquei um probleminha aqui, olha. 7,37 eu tenho duas casas decimais após a vírgula. Quando 2,8 eu só tenho uma casa decimal após a vírgula. Eu só tenho 8. Tenho que acrescentar, certo? Vamos ver como é que fica aqui do lado. Aqui, pessoal, olha, como é que ele ficou? Acrescentei o zero. Show de bola, hein? Agora eu tenho 2,87,37. Duas casas decimal, organizei. Só fazer a subtração. Simples, simples, simples. Olha, 7 menos 0, 7. Tenho 7, não terei nada, ficou com 7. Aqui é 3. Pego um emprestado. Professor, mesmo tendo uma vírgula que eu posso pegar emprestado, deve pegar emprestado. Toda vez que um número não puder subtrair por outro, que ele é menor, certo? Devemos pegar um emprestado. 3, pega um emprestado, fica com 13. 13 menos 8, 5. Aqui era 7, emprestou 1, fica com 6. 6 menos 2, 4. Logo, o resto, a diferença, ou simplesmente dizendo, o resultado dessa subtração é 4,57. Simplesinho. Vamos ver aqui agora, pessoal, mais um exemplo aqui, olha. Exemplo 2. 0,25 menos 0,18. Que legal, né, pessoal? Observe aí. Já tem umas casas decimais após a vírgula igual, certo? Iguais. 0,25, duas casas decimais. 0,18, também duas casas decimais após a vírgula. Tranquilo? Organizar e resolver. Vírgula debaixo de vírgula e decimal debaixo de decimal. Ficando 5 menos 8. Epa, não subtrai. Mas como sabemos, podemos pegar um emprestado do 2 e fica com 15. 15 menos 8, 7. Aqui é 1. 1 menos 1, 0. É importante, pessoal, não pode esquecer de colocar esse 0 aqui, certo? Porque se vocês não colocar, muda bastante o número. Observe aqui, ó, na subtração por número decimais, nunca ignorem o 0, certo? Toda conta que você diz, deu nada, eu vou apagar. Não, certo? Deu 0, coloque o 0. 1 menos 1, 0. Repito a vírgula e 0 não tem 0, 0 menos 0, 0. Eu tenho como resultado 0,07. Eu tenho quanto em dinheiro? Eu tenho 7 centavos. Professor, se eu esquecesse esse 0 aqui, ó, eu tô com a 7 em cima, o que é que ia acontecer? Ia ficar, pessoal, 0,7. E 0,7 é 70 centavos. Olha a diferença de 70 centavos para 7 centavos. Uma diferença muito grande. Então, muito cuidado. Todo cuidado é pouco. Subtraiu, deu 0. Professor, tem um consciência que não vai atrapalhar. Não importa, coloque esse 0, certo? Pois um professor, ele nunca vai cortar uma questão sua por você deixar um 0, certo?
ele vai cortar se você esquecer o zero. Por exemplo, eu tenho lá uma pergunta, eu tenho 4 menos 2. Um aluno respondeu 2. Ok. O outro respondeu 2,0. Está errado, professor? Não. Está correto. Ele colocou 2,0, não é 20. É 2, certo? Ele não errou. Mesmo ele tendo acrescentado no zero, ele não errou. O que não pode chega como resultado, aqui, olha. Eu tenho 0,07. Eu esqueço esse 7, deixo só 0,7. Errei minha questão toda. Aí o professor vai cortar. Exemplo 3. Eu tenho 123,6 menos 21,3. Já observaram que o 21,3 está faltando uma casa decimal, não é isso? Vamos acrescentar. Logo, ele vai ficar 21,30. Professor, é necessário fazer isso? Mais uma vez eu friso. É importantíssimo. É praticamente uma obrigação você igualar as casas decimais. Sério, professor? Sério, vai ajudar bastante. Vocês estão percebendo que no procedimento fica muito fácil, pessoal, quando eu adiciono o zero para igualar as casas decimais. Tranquilo? Façam sempre isso que vocês vão se dar muito bem. Vamos lá. Olha, aqui eu tenho 6 menos 0, 6. 0 menos 3. Opa, 0 não subtrai 3, que 0 é menor que 3. Pego o emprestado, fico com 10. 10 menos 3, 7. Aqui era 3, emprestou 1, fica com 2. 2 menos 1, 1. E aqui agora tem o 2 menos 2, 0. E o 1 não tem o que subtrair, repito ele. Logo, tenho como resultado 101,76. Tranquilo? Simplesinho, uma boa. E esse exemplo 4, pessoal, aqui agora, ó, ele está meio apimentadozinho. Observe que eu nem coloquei a resposta já de imediato, a resolução, certo? Para fazer uma curiosidade com vocês. Eu tenho aqui, ó, 0,5 menos 0,486. Podem se perguntar, professor, é possível subtrair 0,5 de 0,468? Sabemos que quem fica em cima, o maior, certo? Que é o meu numerador. Embaixo, no denominador, vai ficar o menor. Mas a seguinte pergunta: quem é maior? 0,5 ou 0,468? E agora, professor, o senhor me pegou? Eu não sei. Vou lhe mostrar para vocês a importância de se colocar um zero nessa situação e em todas as situações em que vocês fazem a comparação de números decimal, seja pela adição, seja pela subtração. Iguale as casas decimal, pessoal. Não tem problema, não tem dificuldade. Observe aqui, olha. Após a vírgula no 0,468, eu tenho quantas casas? 3 casas decimais. 0,5 eu tenho apenas uma casa decimal. Então, tenho que acrescentar mais 2 casas decimais, não é isso? Tenho que acrescentar quem? Acrescentar mais 2 zeros. Vamos que vamos. Olha como ficou. Agora eu tenho quem? 0,500. Só acrescentei os zeros. Olha que diferença deu. E fazemos até a leitura do número. Quem é maior agora? 0,500 ou 0,468? Ah, professor, 500 é maior que 468. Isso fica óbvio. Todos sabem. Mas, quando eu não acrescento esses zeros, eu vou ter dificuldade em ler. Vou ter dificuldade em saber quem é maior. Certo? Eu, enquanto professor, tenho facilidade, certo? Por quê? Porque eu sou professor. Já estudei um pouco a mais. Mas, eu, enquanto aluno, eu sempre colocava o zero. Professor, quando o senhor resolve as suas questões, o senhor mesmo fazendo algum cálculo lá, que o senhor faz para concurso, alguma coisa assim, o senhor coloca esses zeros aí para fazer a operação, ou o senhor faz direto para ser mais rápido? Não, não. Eu coloco sim esses zeros. Sério, coloco. Facilita bastante, pessoal. Certo? Vamos para a resolução. Olha, 0,500 menos 0,468. 0 menos 8 não vai subtrair, certo? Pego o emprestado, fico com 10. 10 menos 8, 2. Aqui é 0. Pego o emprestado, fica com 10. Só que esse 10 aqui, ele já deve no que ele emprestou esse outro 0 para ele virar 10. Então, 10 que tira 1, ele fica com 9. Mais uma vez, ó, esse 0, pessoal, pegou o emprestado do 5 para ele ficar com 10. Só que eu só posso tomar do vizinho. Ó. Esse 0 anterior já tinha pegado o emprestado dele.
Por esse motivo, quando ele pega e fica com 10, ele dá um pulo de cá e fica com 9. 9 menos 6, 3. Aqui era 5, emprestou 1, ficou com 4. 4 menos 4, 0. Esse 0 aqui eu posso apagar ele? Mais uma vez, parecido com o desafio passado, né? Não posso apagar ele. Agora eu tenho como resultado 0 menos 0, 0. Tenho como resultado 0,032. Ou seja, 3 centavos, aproximadamente 3 centavos e meio, certo? Vai dar ali. Olha a observação. Se eu esquecer aquele 0, ia ficar 32 centavos, certo? Ia confundir bastante. Coloquem esses zeros aí, não esqueça. Bem, pessoal, trago essa atividade para vocês. Quem está acompanhando nossas aulas sabe muito bem. Aqui na descrição do vídeo tem um linkzinho com o nome Atividade. Na frente tem um link, certo? Em roxozinho. Clica ali, vai direcionar vocês diretamente para o Google. Lá vocês vão ter um questionário, onde vocês vão estar respondendo como vocês fizeram na aula passada. Responda esse questionário, clica no botão de enviar e caminha de volta. Só tem uma diferença, pessoal. E agora vocês vão estar adicionando o nome de vocês e o nome da escola de vocês. Isso mesmo. Para saber exatamente os colégios, certo? Como é que está a participação de vocês, certo? Em determinado setor e em determinados colégios. E agora, pessoal, trago um desafio bem simples. Não é difícil, é simples. Quem prestou atenção na aula, em todos os detalhezinhos que eu expliquei, viu que eu expliquei esse ponto aí, ó. Matematicamente, qual é a diferença entre 0,1 e 0,100? E aí? Qual é a diferença entre 0,1 e 0,100? Fique esse desafio para vocês, hein? Resolvam aí. E agora, pessoal, para finalizar nossa aula de hoje com chave de ouro, trago essa reflexão. Olha, às vezes, um pequeno ato de generosidade pode mudar muita coisa na vida de alguém. Quem chegou até aqui, pessoal, não esquece mais uma vez, dá aquele joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até uma próxima aula.